Em um Egito antigo, onde os israelitas viviam como escravos, o faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou a morte de todos os meninos israelitas. Seu coração estava tomado pelo medo de uma revolta, e ele acreditava que exterminar as futuras gerações de israelitas seria a única forma de manter seu domínio. Mas em meio a esse cenário de sofrimento e desespero, uma mulher chamada Joquebede tomou uma decisão corajosa. Ela era mãe de um recém-nascido, um menino que ela sabia que não sobreviveria à crueldade do faraó. Com fé em Deus e em busca de uma solução, Joquebede colocou seu filho em uma cesta de junco e o deixou flutuar nas águas do rio Nilo, confiando que algo maior que ela tomaria conta do destino de seu filho. O pequeno Moisés navegava sozinho pelas águas do Nilo, e sem saber, sua vida tomava um rumo inesperado. A filha do faraó, enquanto se banhava nas águas do rio, encontrou a cesta e, ao abri-la, viu a criança. Seu coração foi tocado por aquele bebê e, embora soubesse que ele era um israelita, ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho. De forma ousada, ela desafiou as ordens de seu pai e decidiu criar aquele menino, trazendo-o para o palácio real, onde ele seria tratado como um príncipe. Moisés cresceu entre o luxo e a proteção do palácio do faraó. Ele recebeu uma educação privilegiada, mas algo dentro dele sempre o incomodava. Embora tivesse tudo o que poderia desejar, Moisés sabia que ele não pertencia àquele mundo. Os israelitas, o seu verdadeiro povo, viviam oprimidos e maltratados, forçados a trabalhar sob o chicote de seus opressores. Moisés, ainda muito jovem, sentia um conflito crescente em seu coração, uma desconexão com a vida que levava no palácio e uma necessidade de ajudar aqueles que compartilhavam seu sangue. Enquanto crescia, Moisés não podia ignorar o sofrimento de seu povo. Ele viu com seus próprios olhos o peso da escravidão, o medo nos rostos de seus irmãos israelitas, e isso o incomodava profundamente. Mas sua vida estava prestes a mudar, de forma que ele jamais imaginaria. O destino de Moisés estava sendo forjado nas águas do Nilo e, em breve, ele enfrentaria uma escolha que mudaria o futuro não só de sua vida, mas de todo o seu povo. Com o passar dos anos, Moisés cresceu no palácio, mas o conflito em seu coração só aumentava. Ele sabia que era israelita, mas viver como egípcio, desfrutando dos luxos do palácio, o deixava cada vez mais distante do seu povo. Ele não podia mais ignorar a dor e a injustiça ao seu redor. Um dia, movido por um impulso, Moisés saiu para ver com seus próprios olhos o sofrimento dos israelitas. Ele os viu trabalhando, sendo chicoteados e humilhados pelos egípcios. A injustiça era insuportável. Então, em um momento de fúria, Moisés tomou uma atitude desesperada. Ele viu um egípcio maltratando um israelita e, cheio de raiva, o matou. Moisés acreditava que tinha feito certo, mas logo percebeu que seu ato não passaria despercebido. Quando soube que o assassinato tinha sido testemunhado, o medo tomou conta de seu coração. O faraó, ao descobrir o que Moisés havia feito, decidiu matá-lo. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para o deserto de Midian, deixando para trás o conforto do palácio e a segurança de sua vida como príncipe egípcio. Ele estava agora em um lugar distante, longe das tensões do Egito, mas sua alma estava marcada pela culpa e pela solidão. Em Midian, Moisés encontrou abrigo com uma família de pastores. Ele se casou com Zípora, filha de um sacerdote de Midian, e passou a viver uma vida simples, cuidando de ovelhas. O deserto, vasto e silencioso, parecia ser o lugar onde Moisés poderia esquecer o tumulto de sua antiga vida. Mas em seu coração, algo ainda o chamava, algo que ele não conseguia entender. Durante anos, Moisés viveu em paz, mas Deus não o havia esquecido. Um dia, enquanto pastoreava as ovelhas nas montanhas de Midian, Moisés viu algo incomum, uma sarça, uma planta que queimava em chamas, mas não se consumia. Moisés se aproximou, curioso e cauteloso.
Foi nesse momento que ele ouviu uma voz vinda da sarça ardente. Era a voz de Deus. Deus se revelou a Moisés e lhe disse que ele havia sido escolhido para uma missão divina: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, surpreso e cheio de dúvidas, questionou como ele, um fugitivo e alguém sem poder, poderia realizar tal tarefa. Mas Deus lhe assegurou que ele não estaria sozinho. Ele estaria com ele em cada passo da jornada. Moisés, ainda relutante, pediu um sinal para acreditar. E Deus, com paciência, lhe deu sinais, mostrando-lhe milagres para provar que ele estava com ele. Moisés, embora cheio de medo e incerteza, começou a entender que sua vida até ali não tinha sido por acaso. Ele era o escolhido para levar seu povo à liberdade e agora ele não podia mais se esconder. A missão estava clara. Moisés deveria voltar ao Egito e confrontar o faraó, exigindo a libertação de seu povo. A jornada de Moisés estava apenas começando, e ele não poderia mais fugir de seu destino. Após anos de exílio, Moisés se viu diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Guiado por uma força superior, ele retornaria ao Egito, o lugar que ele havia deixado para trás com medo e arrependimento. Mas agora, ele não voltaria como príncipe egípcio. Ele voltaria como o mensageiro de Deus, com uma missão divina para libertar seu povo. Com a ordem clara de Deus, Moisés partiu de Midian, acompanhado de sua esposa Zípora e seus filhos, em direção ao Egito. Ele sabia que a tarefa seria árdua e as dúvidas ainda pairavam em sua mente. Mas, com a fé renovada e a certeza de que Deus estaria com ele, Moisés se preparou para enfrentar o faraó. Ao chegar ao Egito, Moisés foi ao encontro dos anciãos de Israel. Ele os reuniu e lhes revelou a missão que recebera. Deus havia ouvido os clamores de seu povo e estava prestes a libertá-los da escravidão. Moisés falou com autoridade, transmitindo a mensagem divina, e os anciãos, cheios de esperança, o reconheceram como o líder que tanto esperavam. Com o apoio do povo, Moisés foi até o faraó, desafiando o monarca com um pedido ousado: "Deixe o meu povo ir para que possam me adorar no deserto." Mas o faraó, arrogante e teimoso, rejeitou imediatamente o pedido. Ele não acreditava nas palavras de Moisés e, ao contrário, decidiu aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas, ordenando que continuassem a fazer tijolos, sem fornecer a palha necessária para o trabalho. Foi então que Moisés se dirigiu a Deus, aflito. Ele se sentiu impotente, questionando o motivo de tanto sofrimento, mesmo depois de ter obedecido ao chamado divino. Mas Deus, com paciência, reafirmou a promessa. Ele libertaria o seu povo, e o faraó, embora se opusesse, não seria capaz de resistir ao poder de Deus. Assim, Deus enviou uma série de pragas devastadoras sobre o Egito, sinais poderosos que demonstravam seu domínio sobre a terra. A primeira praga fez com que o rio Nilo se transformasse em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para beber. Mas, mesmo diante dessa tragédia, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não cedeu. As pragas seguintes atingiram o Egito com forças imprevistas. Rãs invadiram as casas, moscas infestaram o país e as colheitas foram destruídas por granizo e gafanhotos. O sofrimento era imenso, mas o faraó continuava a resistir, não permitindo que os israelitas partissem. Cada praga que caía sobre o Egito era um aviso divino, uma oportunidade para o faraó se arrepender e libertar o povo. Mas, em cada uma delas, o faraó se mostrava ainda mais inflexível, seu coração endurecendo diante de cada sinal de poder de Deus. Finalmente, a última e mais terrível praga foi anunciada: a morte dos primogênitos egípcios. Deus instruiu os israelitas a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, como sinal de proteção.
Naquela noite, a destruição varreu o Egito, e o faraó, agora quebrado pela dor e pelo lamento de sua terra, finalmente cedeu. Ele ordenou que os israelitas partissem imediatamente. Com a promessa de liberdade finalmente cumprida, Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito, mas a jornada estava longe de terminar. O faraó, arrependido por ter deixado seu exército perder tão facilmente, mudou de ideia mais uma vez e decidiu perseguir os israelitas, determinado a trazê-los de volta. A liberdade que parecia estar ao alcance agora parecia mais distante do que nunca, e o povo de Israel, em sua jornada para a liberdade, estava prestes a enfrentar mais um grande desafio. O confronto com o faraó ainda não havia terminado, e a verdadeira grandeza da missão de Moisés estava prestes a ser revelada em um dos maiores milagres da história. Com os israelitas finalmente deixando o Egito, uma sensação de liberdade começou a tomar conta do povo. Eles caminhavam em direção à terra prometida, mas sabiam que o caminho seria longo e cheio de desafios. No entanto, ninguém imaginava o que estava por vir. O faraó, em sua arrogância e arrependimento por ter libertado os israelitas, tomou uma decisão. Ele enviaria seu exército para recapturar o povo de Israel e trazê-los de volta à escravidão. O povo de Israel, agora marchando sob a liderança de Moisés, chegou a um ponto crítico. Eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando rapidamente. Desesperados e com medo, os israelitas começaram a questionar Moisés. Eles viam o exército do faraó vindo em sua direção e, sem saída, clamaram a Moisés: "Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá? Melhor ter ficado no Egito, onde ainda estaríamos vivos, do que morrer aqui no deserto." Moisés, calmo diante do pânico de seu povo, respondeu com fé e confiança em Deus: "Não temais. O Senhor pelejará por vós, e vocês só terão que ver a salvação de Deus." Então, Moisés se voltou para Deus, pedindo orientação sobre o que fazer. Foi então que Deus lhe deu uma ordem clara: "Ergue a tua vara e estende a mão sobre o mar, e ele se dividirá, para que os filhos de Israel passem por dentro do mar em seco." Com a fé renovada, Moisés obedeceu ao comando de Deus. Ele levantou sua vara e, imediatamente, o mar se abriu diante dos olhos atônitos do povo. As águas se separaram, criando um caminho seco no meio do mar, e os israelitas começaram a atravessar, passo a passo, com confiança e temor. Enquanto o povo cruzava o mar em segurança, o exército egípcio se aproximava rapidamente. Mas Deus, em sua misericórdia e poder, não os deixou alcançar os israelitas. Durante a noite, uma coluna de nuvem e fogo apareceu entre os egípcios e os israelitas, impedindo que o exército se aproximasse. Era uma barreira divina, uma proteção direta de Deus sobre seu povo. Quando os israelitas chegaram ao outro lado, Moisés estendeu novamente a sua mão sobre o mar, como Deus havia ordenado. E as águas retornaram ao seu lugar, cobrindo os carros e os cavaleiros egípcios que haviam tentado seguir. O exército do faraó foi engolido pelas águas, e nenhum soldado sobreviveu. O mar havia cumprido o seu papel, e a libertação dos israelitas foi assegurada de maneira milagrosa. O povo de Israel, agora salvo, se prostrou diante de Deus, louvando e agradecendo pela grande obra que ele havia feito. Moisés e os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a salvação e a libertação que haviam recebido. "Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, o cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar." Cantavam com alegria. A travessia do Mar Vermelho foi um momento marcante na jornada de Moisés e dos israelitas. Não era apenas uma libertação física, mas um símbolo da proteção divina, um sinal claro de que Deus estava com eles, guiando-os e cuidando deles em cada passo.
Agora, o povo de Israel estava livre da escravidão egípcia. A jornada para a terra prometida ainda estava longe, mas o milagre do Mar Vermelho mostrava que, com fé em Deus, eles poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. À medida que a jornada de Moisés chega ao fim, é impossível não refletir sobre o legado duradouro desse grande líder. Moisés foi mais do que um libertador. Ele foi o homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel, um exemplo de fé, coragem e obediência. Desde o momento em que foi salvo das águas do Nilo até sua morte no Monte Nebo, Moisés demonstrou que, com a força de Deus, podemos superar até os maiores obstáculos. Moisés não apenas libertou os israelitas da escravidão do Egito, mas também os guiou para uma nova vida, ensinando-os a viver de acordo com a vontade divina. Os 10 mandamentos que ele recebeu diretamente de Deus no Monte Sinai continuam a ser uma base de moralidade e ética, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Mesmo diante de desafios imensos, Moisés confiou em Deus, intercedeu pelo seu povo e, com humildade, aceitou o plano divino para a sua vida. Sua história não é apenas a história de um líder, mas a história de um homem que foi fiel até o fim, cumprindo sua missão com determinação, apesar de suas próprias dúvidas e limitações. Hoje, milhares de anos depois, a história de Moisés ainda nos ensina sobre liderança, perseverança, fé e o poder de confiar no plano de Deus, mesmo quando o caminho parece difícil e incerto. Seu legado vive, não apenas em livros e histórias, mas no coração de todos aqueles que buscam viver com fé e coragem. Moisés pode não ter entrado na terra prometida, mas seu espírito e sua missão continuam a nos guiar. Que possamos, como ele, encontrar a força para seguir em frente, confiando em Deus, mesmo nos momentos de adversidade e acreditando que, com ele ao nosso lado, nada é impossível. A história de Moisés é a história de todos nós, uma jornada de fé, desafios e vitórias. E assim, o povo de Israel e o mundo seguiram em frente com a certeza de que Deus estava com eles e com todos nós. Se você se inspirou na história de Moisés, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários o que mais te tocou nesta história e como ela pode impactar a sua vida. Junte-se a nós para mais histórias poderosas que nos ensinam lições valiosas sobre fé, coragem e esperança. Até o próximo vídeo.